deitar na sombra de um espinheiro? Você já se aproximou de um espinheiro? Já pensou você chegar num cacto? Fala, que planta linda. O jeitinho dela parece que tem até braço. Parece que tem até braço. Parece que quer te abraçar. Você vai lá e dá um abraço no cacto e fala assim: tu és a planta mais gostosa que eu já vi. Como é bom te abraçar. Eu me sinto tão bem te abraçando. Eu quero ficar aqui pelo menos durante 1 hora. E um abraço tamanduá. Você vai e aperta aquele cactus e fala: ai, que gostoso. Né? Eu quero ficar na sombra do cactus. Foi isso que as árvores decidiram. Foi isso. Jotão queria passar uma mensagem. Deus quer passar uma mensagem a você. Deus quer falar de justiça. Deus deseja falar de justiça. Mas antes ele fala de escolhas. Quem você deseja que faça justiça por você? Você mesmo? Ou você quer eleger alguém para fazer justiça por você? Porque foi nessa de tentar eleger alguém para fazer justiça, para ser rei, que veio as escolhas erradas. Nós vivemos de escolhas. Nós vivemos de escolhas. Já errei, você já errou, provavelmente erraremos, mas cada vez mais que damos marcha ao Espírito Santo de Deus, nós acertamos mais. Muito me alegrou ontem na vigília ouvir um testemunho de uma pessoa que testemunhou da outra. Não vale aqui dizer o nome, uma hora acho que a pessoa dá o testemunho, e ela precisava de uma resposta. Ela queria uma resposta, e ela falou para si mesma. Quando nós falamos conosco mesmo, as coisas certas dá efeito. Dá efeito. É como uma mensagem. Se a mensagem é trazida, a mensagem é liberada, mas quando você pega essa mensagem, você fala: essa mensagem é boa. Eu pego essa mensagem e trago ela para mim. O efeito é muito melhor. Tudo que você informa a você mesmo dá resultado. Tudo que você informa a você mesmo dá resultado. Tudo que você se abre para receber, por exemplo, lei de Deus, produz. E se você trouxer uma informação errada para você, ela dará resultados. Não bons, mas dará resultados. Dará resultados. Por isso o falar imparável. Então essa pessoa, voltando, aqui um irmão querido da igreja, falou assim: primeiro eu vou na igreja, vou ouvir a mensagem, e após a mensagem, eu tomo a decisão. Alguns sabem. Nem sabia o que ia ouvir, nem sabia o que iria decidir, mas pensou algo bom. Foi no culto do pastor Valdir, Deus abençoe a Liberdade Cristã, meu amigo pastor Valdir. Naquele culto o pastor Valdir liberou uma mensagem maravilhosa, simples, que veio para todos nós como edificação, como fala de Deus. E sobre o caso deste amigo, ele teve a resposta de Deus. Amém? Glória a Deus. Como é importante escolhas. Se você não sabe o que fazer, como diz a psicóloga Camila, então não faça. Aguarde. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem, ela fala sobre escolha. As árvores escolheram mal, escolheram errado. Geraram-se consequências. Geraram-se problemas. Escolha com base na ingratidão. Escolha com base na injustiça. Vai produzir ingratidão e injustiça. As consequências vão chegar, cedo ou tarde. Essa história, Jotão conta essa história para nós irmos para finalizar. Ele conta essa história para uma cidade, onde existia um homem que se chama Abimeleque. Olha no versículo 7 do capítulo 9. Tendo sido avisado disso, Jotão foi-se no cume do monte. Acharam aí? Gerizim levantou a voz e clamou: ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Querido, ouve, escuta isso. Ouve a fala de Deus e Deus escutará a sua fala. Ouve a fala de Deus e Deus escutará a sua quando você falar.
Porque ele sabe que quando Deus falar e você ouvir, Deus sabe que a palavra dele é poderosa e produzirá. Então Deus sabe que a tua fala, que virá logo em seguida, ao você ouvir a fala de Deus, será uma fala sábia, uma fala boa, mesmo que doa em você, mesmo que você sofra, mesmo que você reconheça o erro, mas Deus sabe que essa fala sua será uma fala que encaminhará ao conselho, ao ajuste, às bênçãos, à abertura, ao novo tempo, à nova época, ao novo agir, às novas conquistas, ao novo que iniciou na sua vida. Ouve a voz de Deus, e Deus ouvirá a sua. Aleluia, glória a Deus. Aí continuando, vamos falar sobre Abimeleque. E tomar cuidado, é Abimeleque, senão chamam de outros nomes aí, Omelete, e assim vai. Aí diz, aí ele conta a parábola. Foram certa vez as aves, nós já lemos, né? E chegamos no ponto do versículo 15, que diz, respondeu o espinheiro chegou e falou às árvores, tu me queres como rei? Se na verdade me ungires rei sobre vós, tende refugiar-vos debaixo da minha sombra. Querido, é um perigo quem nós colocamos sobre nós. É um perigo quem nós colocamos sobre nós. E aqui Jotão está dizendo, cidade, vocês escolheram para rei uma pessoa perigosíssima. Às vezes vai por impulso, vai por aparência, e às vezes vai por situações. Vocês escolheram, vocês estão parando para ouvir uma pessoa perigosíssima, que ainda há de se manifestar quem é, que ainda há de se mostrar quem é. Por isso, querido, a justiça nunca é na hora. Talvez Deus queira revelar primeiro mais coisas, talvez Deus deseja trazer mais à tona. Aguarda, espera. Essa cidade estava acabara de eleger a Abimeleque como rei sobre si. Abimeleque era um filho que tinha 70 irmãos. Os 70 irmãos de Abimeleque eram por parte de pai e mãe, mas Abimeleque, ele era um filho, irmãos dos outros 70, somente por parte de pai. Era uma outra mãe, uma escrava, era uma outra mãe. Aí Abimeleque, este homem, ele conduziu, ele fermentou outras pessoas, ele formou, a palavra de Deus, mas ela diz que ele trouxe para perto de si pessoas também com más intenções, pessoas também que concordassem com as más intenções dele. E ele veio, ele formou uma espécie de quadrilha com os irmãos metralhas. E o que ele faz? Ele parte para buscar para a sua própria força o governo, o reinado. Ele deseja, ele cobiça, ele quer. E uma pessoa mal intencionada, uma pessoa de coração mau, uma pessoa com planejamentos ruins, ele faz tudo o que for necessário para conseguir aquele objetivo mau. E são essas tentativas de pessoas conseguirem colocar a mão na onde não pode pôr a mão, cobiçar o que não pode ser cobiçado, se apropriar do que não é dele, tomar posse daquilo que Deus não deu e não dará. Mas ele olha e fala, eu quero, e eu vou fazer tudo o que for necessário para fazer. Assim foi Abimeleque, e com uma pedra, e numa pedra matou os 70 irmãos. Para quê? Para que não houvesse concorrência para ele. Ele não aceita a concorrência. Ele tem que fechar todas as possibilidades para que a vontade dele prevaleça. Então ele tem que ir contra tudo e todos. Assim foi Abimeleque. Talvez se não estivéssemos lá, estávamos olhando que injustiça. Chegou ao ponto dele se tornar rei. Apenas o irmão mais novo conseguiu escapar, que é o Jotão, que chegou diante da cidade e contou essa parábola. Olha quem vocês estão escolhendo. Escolhas. Um momento de uma hora mudando a vida. Escolhas.
escolhas. Aleluia. Aí Jotão, no versículo 15, no finalzinho, ele diz assim: mas se não saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. É muito séria essa fala de Jotão. Mas se não saia fogo do espinheiro e consuma o cedro do Líbano. Ele acabara, Jotão, ele acabara de liberar uma profecia. Uma profecia sobre aquela cidade, sobre Abimeleque. Porque aquela cidade, aquelas árvores representavam aquela cidade. E aquele espinheiro representava Abimeleque. Tanto que depois ele teve que fugir. Às vezes a gente diz a verdade, tem que fugir. Ele precisou fugir, se esconder, porque já tinha matado os outros irmãos para matar ele ali. Era a coisa mais simples. Como há perseguições. Como há perseguições. E aquilo que não está sendo dito nessa mensagem, o Espírito Santo possa concluir ao teu coração. Amém? Porque é uma particularidade, é pessoal. Aleluia. E o que acontece? Mas se não saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Olha só, um espinheiro consumindo o cedro do Líbano. O cedro do Líbano representa ali aquela nação linda e maravilhosa. O cedro do Líbano representa tudo de belo e maravilhoso que Deus plantou. O cedro do Líbano é algo lindo e maravilhoso. De repente nós vemos um espinheiro consumindo o cedro do Líbano. Palavra profética. Não boa, ruim, liberada. E dá a impressão que a justiça não ia acontecer. Aí o que vem ocorrendo? Aí começa a dizer assim. Ele continua no 16. Agora, se é que em verdade e sinceridade procedestes, fazendo o rei de Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usardes conforme o seu merecimento. Aí vem no versículo 17 e 18, nós vamos pular. Versículo 19. Se pois em verdade e sinceridade procedestes com Jerubaal e com a sua casa, hoje alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegrará convosco. Mas se não saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a Bet-Miló, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Miló e consuma Abimeleque. Querido, vai virar um fogo cruzado. Ele fala assim: vocês, árvore, vão consumir o espinheiro, e o espinheiro vai consumir vocês. É fogo daqui, é fogo de lá. É fogo daqui, é fogo de lá. Essa é a palavra profética. Essa é a palavra profética de Jotão. Ele está dizendo: essa escolha errada vai virar um atrito, vai virar uma guerra, vai ser você atira de um lado e o outro atira do outro lado. Essa é a escolha errada. Essa escolha errada. Aí o que vem acontecer? O que vem mais na frente vai acontecer? A palavra de Jotão acontece. A palavra de Jotão acontece. A história começa a mostrar que esse Abimeleque, que não era um verdadeiro rei. Essa mensagem fala de um verdadeiro rei também. Uma escolha errada. Quem você escolhe para reinar sobre você? Quem é o rei dos reis? Jesus Cristo. Jesus Cristo reina na sua vida. Jesus Cristo, Ele é a verdadeira sombra. Jesus Cristo é a verdadeira proteção. Nessa sombra você pode se refugiar. De repente apresenta-se esse tipo de Abimeleque, esse tipo de rei, que havia estabelecido o seu domínio pela violência, pela força. Você sabe que tentar pela força, estabelecer pela força, tentar continuar com injustiça. Esse homem já havia matado 70 pessoas. De repente aparece um conflito. Uma pessoa se levanta contra ele, que é sempre assim, pé de guerra. Quem faz mal, tem outro fazendo mal para ele. É desse jeito. Fez mal aqui, fez mal lá, fez mal acolá, mas na frente o lá, o aqui, o acolá faz mal para ele. O outro desaparece. Chega uma hora que aquela cidade começa a querer se levantar contra o Abimeleque. As árvores começam a querer se levantar contra o espinheiro. E chega um momento que Abimeleque, durante uma guerra, você não tem, depois você pode ler em casa. Estou abreviando. E durante uma guerra,
esse pessoal corre e se esconde numa torre, o pessoal da cidade. E Abimeleque, junto com os seus homens malignos e maus, que eles escolheram como rei e a sua corte, né? Rei e a sua corte. Abimeleque vai até o bosque, pega um machado e corta um tronco de uma árvore. E põe esse tronco sobre o ombro e fala assim: todos vocês fazem o mesmo. Aí todos os súditos de Abimeleque, todas aquelas pessoas más também, que sempre o maligno tem os seus malignos que o acompanham, também vão, cada um corta um tronco e começam a seguir Abimeleque. E todos eles colocam essas toras no pé daquela torre e as tiram em fogo. A palavra de Deus diz no versículo 47 versículo 47 do capítulo 9: contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado, né, na torre de Siquém. Subiu Abimeleque ao monte Zalmon, ele e todo o povo que com ele estava, e tomando um machado, cortou um galho de árvore que levantou e colocou sobre os ombros. Disse ao povo que com ele estava: o que me vistes fazer, apressai-vos e fazei também. Assim cada um de todo o povo cortou um galho e seguiram Abimeleque. Puseram-nos junto da fortaleza e a queimaram a fogo com os que nela estavam. De maneira que todos os da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Está vendo isso primeiro? Está vendo quem é Abimeleque? Está vendo quem me escolhe como rei? O interessante é que sempre tem pessoas que acompanham o maligno também. Nós somos discípulos, nós seguimos o verdadeiro rei, nós somos chamados de discípulos. Nós seguimos o mestre nas suas atitudes, mas também existem outros que insistem em seguir espinheiros. Lembra da profecia de Jotão? Vai virar um povo cruzado. Você lembra da profecia? Que lá no versículo 15, só para relembrar você, no final do versículo 15: mas se não, saia povo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. Se você olhar um pouquinho mais no versículo mais na frente, né? No final do versículo 20: mas se não, saia povo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Miló, e saia povo dos cidadãos de Siquém e da casa de Miló e consuma a Abimeleque. Fogo contra fogo. O que acontece? A palavra se cumpriu. Talvez a partir desse momento da mensagem você comece a entender que a justiça que não aconteceu antes, que a justiça que não aconteceu quando mataram aqueles 70 homens, que a justiça de tentar manipular, conduzir, pegar pela força, não aconteceu naquela hora. Mas de repente as coisas vão tomando um rumo, as coisas vão tomando uma direção que parece que começa a dar errado. E esse dar errado é Deus trazendo livramento. Esse dar errado é Deus entrando em ação. Talvez alguns naquela hora falaram: Deus não age, Deus não está fazendo, Deus não está vendo, Deus não se move, Deus não está nem aí para o meu problema. Querido, tem a hora. Tem a hora. Tem a hora. Você serve um Deus que sabe como agir. Você não serve deuses estranhos. Você tem um mestre que é Jesus Cristo. Mestres e reis estranhos querem hastear fogo. Jesus, não. Ele veio para trazer graça, amor e vida. Aí chega um momento que a justiça acontece, aonde aquele que diz assim: minha é a vingança, e começa um combate. De repente essa luta continua, essas brigas continuam, e Abimeleque, ele vai para uma batalha, e lá numa batalha contra uma cidade, a cidade está sitiada. Lá de cima, aquela cidade sitiada, lá dentro das muralhas, uma mulher joga uma pedra, e essa pedra cai bem no coco de Abimeleque e rasga-lhe o crânio. E Abimeleque fala assim no final, chama seu escudeiro e fala assim: pega a tua espada e me mate, para que não venham dizer que eu morri.
pelas mãos de uma mulher. Eu quero dizer uma coisa para você. A justiça de Deus é tão forte, que ela traz até humilhação para o outro. Não a humilhação que nós queremos dar. Nós não queremos humilhar ninguém. Deixe que a ira pertença a Deus. Deixe. Aquieta-te. Talvez nesta noite Deus está falando assim: eu sou o teu Deus que faço justiça por você. E você nem imagina o que eu vou fazer. E esse é o final de Abimeleque. Esse é o final de Abimeleque. Tem um ditado que diz, né? Que cada um tem o governo que merece. Ai, Brasil. Nós estamos orando por ti, Brasil. Mas tem esse ditado, né? Cada um tem o governo que merece. Não escolha espinheiros. Tem um outro lado da moeda. Eu gostaria de concluir essa mensagem, que você continue com o teu coração aberto, porque existe um outro lado da moeda, que talvez não pareça tão bom, ou talvez seja bom. Talvez o que parece ruim seja o escape para a tua vida e para a minha vida, porque Deus corrige aquele que Ele ama. Tem um lado que eu olho para essa história e vejo que Deus interveio, trazendo a justiça. Tem um ditado que diz que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Eu prefiro dizer esse ditado só pela metade: a justiça não falha, porque ela não tarda. O tardio é do homem. Por mais que você tenha tardio, a justiça de Deus, ela não é. Tem um outro lado dessa moeda. Tem uma outra face. Tem uma outra figura do outro lado da moeda. E não é bem igual, mas não deixa de ser da moeda também. Este outro lado mostra que pessoas que conquistam através de planos maus. Pessoas que conquistam através de projetos maus, através de maldade contra o seu próximo. Pessoas que conquistam cobiçando, pessoas que conquistam forçando, pessoas que conquistam roubando, manipulando, através, ou seja, da sensualidade, ou seja, das finanças. Pessoas que conquistam de uma maneira errada. É isso do lado da moeda. Pessoas que tentam se apropriar do que não é seu. Pessoas que tentam tomar posse daquilo que não lhe pertence, daquilo que Deus não aprova. Tem esse outro lado da moeda. Esse é o lado de Abimeleque. Esse é o lado em que Deus chega uma hora e faz justiça. Ele faz justiça pelo seu povo. Por isso, no começo da mensagem, eu falei: se em algum momento da mensagem você lembrar que conquistou como não devia, que se apropriou do que não era teu, do que manipulou, mexeu, refez, para tirar de um e pegar para si, que talvez fez as suas finanças subindo sobre o outro. Talvez o que você tem não é seu, é de outro. E Deus fará justiça. Deus fará justiça. Em algum momento, Deus fará justiça. Provérbios, se não me engano, diz que o paraíso do ímpio é aqui. Mas, meu irmão, às vezes nós falamos: eu só vejo o rico prosperar. Deus fará justiça. Então existe esse outro lado que eu quero concluir. Peça perdão. Conserte logo. Se tem que pagar algo para alguém, vai e paga. Se tem que pedir perdão, peça. Se tem que abrir mão, abre. Converse, pense. Enriquecimento ilícito. Louva a Deus por esta mensagem. Olhei para a vez. Conquistas erradas. Peça perdão logo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Tem coisas. Começa errado.
anda errado, termina errado. Há coisas que são assim. Eu não sei em que momento você está. Se você está no momento que está começando errado, se está no momento que está andando errado, ou está chegando o momento que vai terminar tudo errado, converse com Deus. Converse com o teu Deus. Se coloque aos pés dele e converse com ele. Em nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar. Aleluia.